Utilidade pública. Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Como sempre, tomando meu cafezinho aqui. O café, principalmente nos períodos da manhã, quentinho, ele dá uma aliviada, né? Aquela sensação de paz, né? Hoje eu queria falar sobre uma certeza, embora muitos ainda, sei lá, talvez queiram viver no mundo das ilusões ou não aceitem, tenham um problema com isso, mas o fato é que o sofrimento é uma certeza, é uma constância, no sentido de não que você está 24 horas por dia sofrendo, mas ele é uma constância, ele está ao seu lado todo momento, né? Em toda a interação que você faz, ele está ali, presente, em menor ou maior grau, né? Desde um simples derrubar um copo, até mesmo você se acidentar, ou enfim, inúmeras coisas, né? Que é tanto sofrimento, né? Eu, antes de começar a gravar esse vídeo, um colega meu veio me contar, agora há pouco, que ele estava na pista e acabou presenciando um acidente lá, um cara de moto. Ou seja, nesse exato momento, a pessoa está sendo socorrida, deve ter se machucado, espero que não tenha acontecido nada de grave, mas aí tem todo esse sofrimento, né, de ter que ser resgatado, vai ter que ir no hospital e torcer para não ter se machucado muito, né, e principalmente para não ter sequelas, né, que dependendo do caso, quantos casos não tem, né, de pessoas que acabam tendo sequelas, um deslocamento no ombro, casos mais severos de ter que amputar um membro porque aconteceu algo grave, enfim, tantas... Cara, sofrimento é uma coisa que, inclusive, é um dos temas que eu vou estar falando aí na live de sexta. Teve uma pergunta lá, dizendo que ao invés de ficar me doendo pelo sofrimento, como se fosse uma coisa banal, né? Eu acho engraçado as pessoas tratarem o sofrimento como algo banal, sendo que não é. E aí vem aquela pergunta que ele fala, ao invés de você ficar se doendo, por que você não procura entender o sofrimento a fim de entender o sofrimento a fim de compreender o porquê que ele existe? Cara, isso é uma das coisas que pra mim não fazem o menor sentido, sabe? Não faz o menor sentido. Qual o sentido de uma criança vir ao mundo e, como o meu tio comentou ontem, né? Ele acabou comentando de um caso de um garoto que estava sozinho, aí ele tinha acho que 2 ou 3 anos. Ele tinha curiosidade para ver o negócio do carro lá, queria ver o carro. Aí ele pegou um banquinho, colocou o banquinho e o vidro estava na metade. E ele colocou a cabeça ali no vidro, só que aí o banquinho saiu e ele morreu dessa forma. Então, aí você para pensar qual que é o sentido disso, né? De uma criança morrer dessa forma. Esses tempos atrás eu estava assistindo um documentário lá, no Investigação Discovery, tem lá casos policiais sobre a história da Isabella Nardoni, que foi arremessada. Aí você começa a ver tanto sofrimento, né, cara? Aí a pergunta é, pra que isso? Sabe, eu já fiquei um tempo pensando, sabe? Não sei se vocês vão... Qual o sentido? Aí muitos vão falar assim, né? Essa é a clássica, né? Sala, você tem que sofrer para aprender. Aprender o quê? E para quê? O aprendizado como forma de evolução.
Tá. Evoluir pra quê? Eu vou evoluir. O sofrimento faz com que você evolua como pessoa, né? E de fato tem um certo sentido nisso, né? Em alguns casos bem específicos, se você... existem coisas na vida que a gente acaba passando, né? Certas dificuldades, certo sofrimento que a gente acaba crescendo. Mas isso nessa única vida aqui, né? Você sofre, aprende algumas coisas e não comete aqueles erros. Você evolui como pessoa, né? Você se torna uma pessoa melhor. Ok. Em alguns casos, ainda você pode até falar que a pessoa aprende com os seus erros, né? Que sofreu ali, aprendeu hoje, é uma pessoa melhor, valoriza mais as coisas, enfim, né? Uma pessoa que, sei lá, que era muito egoísta, aprendeu que ser egoísta não é tão bom assim, que é melhor ser amiguinho de todo mundo, ser altruísta e blá, blá, blá. Então, alguns casos isolados você pode até falar, mas vai muito além disso, né? Vai muito além. E não é só... E o sofrimento não se resume só à vida humana, né? O ser humano, né? E a natureza, né? Tantos animais sofrendo. E aí tem outros tipos de sofrimento que não fazem sentido, né? Como esse que eu falei das crianças. Então, uma criança morreu, ela vai aprender o quê, cara? Ela morreu, cara. Ou a pessoa que ficou ali com alguma deficiência, né? Paraplégica ou sem algum membro. Então, se você olhar no todo, eu já vi pessoas falando, mas tem casos aí, né? O pessoal fala, isso é para evolução. Evoluir para onde, cara? Você tem que evoluir seu espírito. Tá, evoluir para quê, cara? Vai todo mundo morrer, cara. Vai todo mundo terminar no cemitério. Eu vou evoluir para quê? Para ir pro cemitério? É isso? Vocês veem que, para tentar dar um sentido nisso, para tentar entender o que é totalmente sem sentido, você precisa criar uma dimensão paralela novamente, né? Você precisa criar uma dimensão paralela, você precisa, olhando só essa realidade, que é o que a gente tem, né? Que é o palpável, que é o que nós temos, né? O real, o palpável, o tangível, não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Você vai precisar criar o quê? Não, Salo, mas você tem que evoluir, porque daí você, na próxima encarnação, você vai ser uma outra, sei lá, um outro ser e você já vai estar com... Aí entra aquele problema, né? Que se você não lembra, o que adianta? Né? O que eu fui nas outras encarnações? Não sei, não lembro de nada. Que besteira que eu fiz na encarnação passada? Não sei. Então não faz sentido nenhum. Entendeu? Nas reencarnações passadas, eu queria saber quais foram as cagadas que eu fiz que eu preciso melhorar. Não sei, simplesmente se vira aí, sei lá. Como é que eu vou eu não tenho nem como eu me virar, porque eu não sei de nada. Então, você percebe que, novamente, para você tentar achar um sentido que não existe esse sentido, o sofrimento é uma coisa totalmente, para mim, um negócio que não faz o menor sentido. Eu só consigo enxergar o sofrimento, essa realidade, como um erro. Tudo isso aqui é um erro, cara. Não era para estar acontecendo, como uma falha. Será que a gente está vivendo um grande bug do universo? Né? Isso aqui não era para acontecer nada disso aqui. Ou seja, será que essa realidade, esse planeta, tudo isso aqui é uma tremenda de uma cagada, de uma falha? Né? Eu já parei de pensar nisso, sabe? Falei, isso aqui deu um grande erro, cara. Não era para ter nada disso aqui, não era para a gente estar aqui, não era para ter nada disso. Isso aqui foi um erro que infelizmente aconteceu, né? Assim como... Aí você para pensar na vida, quantas coisas tem, né, que são erro, né? São falhas que não deveriam existir e acabam existindo. Então, se você olhar a vida como um erro, como uma falha, faz mais sentido. Agora, o que eu vejo é ter que criar dimensões paralelas. Então, para explicar esse mundo aqui, para tentar achar uma lógica nisso aqui, eu crio dimensões paralelas. Não, mas tem que ver o seguinte, Saló, esse sofrimento aqui, tudo isso aqui, isso aí é para que lá no mundo espiritual, lá na dimensão dos Black Flyers, lá na dimensão Stone and Liars Blair, que ninguém nunca viu, ninguém sabe, mas eu acabei de inventar, lá na dimensão X,
Lá sim, isso vai ser útil lá, entendeu? Aí você chega, tá, beleza, e como é que eu faço para ir na dimensão X? Como que você sabe que existe a dimensão X? Como que você sabe? Você já foi lá? Como que eu faço para ir lá? Você tem como mostrar? Não. Não, não tem. É simplesmente a sua mente, né, criando uma dimensão paralela para justificar o injustificável. É isso. A nossa mente é extremamente criativa. E eu até vi uma pesquisa há uns tempos atrás que o cérebro ele tem essa tendência. Quem depois souber mais a fundo, deixa aí nos comentários. O nosso cérebro ele tem uma capacidade de encontrar soluções mesmo quando ela não existe. Mesmo que seja solução falsa, justamente para justificar isso para a pessoa se sentir bem, entendeu? O cérebro nosso é para criar soluções, mesmo que ela não exista, mesmo que sejam fabricadas, o cérebro nosso é incrível para isso. Tanto é verdade, aí já visto aí quanta coisa o ser humano já não criou eu diria, de interessante, né? Você vê o mundo do Senhor dos Anéis, é fantástico, aquele universo que eles criaram, Harry Potter, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. Cara, quantos universos o ser humano já não cria? Quem não conhece a franquia Dark Souls, cara, universo fantástico criado pelo Miyazaki. O Elden Ring, cara, um mundo totalmente com suas regras, com sua biodiversidade, com seu tudo. Você vê que para se criar dimensões paralelas, para se criar mundos paralelos, o ser humano é extremamente criativo. Então, nós sim temos capacidade de criar. Agora, criar mundos paralelos, né, inventar dimensões, não significa que isso seja real e que realmente exista. É só uma forma da gente se enganar. Aí quando eu olho para o sofrimento, eu não vejo sentido. Porque eu vou evoluir para morrer? Pensa comigo. Não, eu vou evoluir, sabe? Você tem que sofrer porque você vai evoluindo como pessoa, sua consciência. Que legal. E depois eu morro. Evoluo, morro. E aí entra uma outra questão. Uma outra questão também. Vamos pensar no mundo para... Tá, eu vou evoluir. Onde é que eu vou chegar com isso? Qual que é o fim da linha? Tá, eu vou evoluir. Tem vários segmentos, né? Eu vou pegar alguns aqui. Depois, quem tiver mais, pode deixar aí nos comentários. Vamos pegar essa vertente reencarnatória. Que você evolui, aí você morre e volta como, sei lá, tem uns que acreditam que volta como passarinho, tem outros que acreditam que não volta como animal, que volta como outro ser vivo. Tá, eu vou ficar morrendo, nascendo, evoluindo. Primeiro, se essa realidade continuar do jeito que é infinito. Eu vou ficar evoluindo infinito. Vamos supor que chega uma hora que eu me tornei o Super Saiyajin aqui. Pronto. Me tornei Super Saiyajin. E aí? Onde é que vai terminar isso? Se você não criar uma dimensão paralela, uma outra realidade, onde não existe o sofrimento, onde as regras e as leis sejam diferentes, não faz sentido eu continuar evoluindo nessa realidade, sendo que todo mundo vai morrer, cara. Aí evolui, morre, e aí? E essa realidade aqui? A não ser que você fale, não, mas chega uma hora que você não volta mais pra cá. Que é a única justificativa que você pode dar, né? Não, você não vai mais ficar, você vai agora, que eu já vi isso aí também, né? Você vai para as dimensões superiores. E eu acho engraçado a galera falar, galera sim, né? Alguns, né, falarem dessas dimensões e tal, como se, eu acho engraçado que a pessoa fala como se ela tivesse ido lá, fosse verificado, chega aí, sala, tipo assim, não tem como ir lá visitar, não tem como dar uma olhada, não tem, é simplesmente o cara leu num texto, alguém inventou isso, alguém extremamente criativo, do mesmo nível desses Senhor dos Anéis, Harry Potter que eu falei, alguém criou uma dimensão tão criativa, e a pessoa acha que é ok. Cara, você não foi lá, você não sabe, não tem acesso nenhum, cara, é simplesmente você leu em algum lugar, ou você criou na sua cabeça, ali você leu, você, não, deve ser assim, paraíso, a dimensão paralela. Então, pensar nisso, a conclusão que eu chego, pensando na questão do sofrimento, é que não tem lógica, não tem sentido. O único sentido é se tudo isso aqui for um erro. Aí faz sentido, realmente muitas coisas na vida não fazem sentido, você olha, não tem lógica, né? Um nenê nascer
e não durar ali um ano e pouco e morrer. Não faz sentido. Pessoas boas, entenda. Pessoas boas, deixa eu tentar. Pessoas boas são pessoas que são trabalhadoras, têm sua vida ali, não prejudicam ninguém, ganham o seu salário, têm sua vida tranquila, não são criminosos, não são pessoas. São pessoas que pagam suas contas em dias, têm sua vida normal. Vamos pensar uma pessoa normal. Não faz sentido esse tipo de pessoa ficar sofrendo. Essa pessoa de repente do nada tem uma doença, essa pessoa de repente tem um acidente, não porque ela fez, mas porque aconteceu alguma pessoa bêbada, vamos lá, casos aí que acontecem, a pessoa bêbada vai lá e bate no carro, ela acaba se machucando, ficando lesionada. Cara, tem tantas coisas, cara, tantas coisas, tanto sofrimento que é até difícil enumerar. Então não faz sentido. Por que uma pessoa dessa tem que passar por isso? Porém, a partir do momento que você olha esse mundo numa ótica em que isso aqui é um erro, isso aqui é uma falha, como se fosse num PC, um bug, ou num jogo, né? No jogo, quando buga, as regras, elas meio que ficam totalmente alteradas, entendeu? Quando o jogo tá bugado. Então, o que acontece muito nos jogos quando buga? O personagem atravessa a parede, o personagem se comporta de uma forma inesperada. Então, ele era para andar de um jeito, ele anda tudo torto. Os inimigos ficam estáticos, o inimigo se age. Ou seja, você quebra o código do jogo, você quebra a estrutura e o jogo começa a se comportar de uma forma bizarra, de uma forma que não tem sentido. Você olha no jogo e você assim, não tem sentido nenhum. Por que o personagem está saindo voando? Acontecem umas coisas totalmente aleatórias, o negócio sai voando nada, ou o objeto vai pro chão, as texturas carregam tudo torta, ou seja, é um erro. Não tem sentido. Você olha no jogo quando tá bugado e fala, não tem sentido nenhum. Por que é isso? Porque tá bugado, porque você tá dentro de um erro, de uma falha. Quando eu pensei nisso, eu falei, pô, cara, olhando aqui para a realidade é mais ou menos isso, né? A realidade também, pelo menos a única forma que eu consigo ver para tentar encontrar uma lógica, se é que existe lógica, é que isso aqui é um erro, cara. Uma falha. Quando você olha como uma falha, realmente faz sentido. E a gente tá vivendo um grande bug, né? Então, eu não vejo sentido no sofrimento. E mesmo que ele tivesse um sentido para evoluir, para levar a gente para algum lugar, que lugar é esse? Se não o cemitério, se todo mundo vai morrer. Então, essas dimensões que a galera fala, dimensão paralela, mundos espirituais, mundo não sei o que lá, blá blá blá, não tem provas, não consegue levar nada, você não consegue... Tá, como é que eu faço para ir lá? Tipo assim, nós estamos presos aqui e o sofrimento vai continuar existindo? Não tem o que a gente fazer? Por mais que você pode acreditar em deuses, acreditar no que você quiser, pode fazer o que você quiser, nada vai alterar o fato de que o sofrimento existe e, acima de tudo, ele não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, não tem lógica. A única forma que eu vejo desse sofrimento ter algum sentido, né, que não tem, né? O sofrimento nada mais é do que um reflexo do bug, da falha. Então, uma consequência da falha que é essa existência, que é essa realidade. Então, se você olhar a realidade como uma falha, como algo que não era para acontecer, como, sei lá, aí tem tanta coisa, vamos pensar na probabilidade. Essa realidade não era para acontecer, aconteceu, né? Tivemos uma falha, aconteceu, e pelo fato da realidade ter surgido, o sofrimento veio junto como uma consequência dessa falha, entendeu? Aí faz sentido, né? Aí você fala, realmente faz sentido, né? Agora, de outra forma, eu não consigo ver sentido, entendeu? Se alguém tiver uma explicação melhor, uma visão diferente, por favor, compartilhe comigo. Então, essa é a minha opinião. Essa é a minha reflexão, na verdade, né? Minha reflexão sobre isso. E é isso aí, galera. Eu vou indo nessa. Aí questão, né? Vocês sabem que aqui, questão de like, se inscrever no canal, isso é com vocês. Eu não vou ficar pedindo isso. Cada um faz o que acha melhor.
Beleza? Um grande abraço e até a próxima.